Vamos imaginar o seguinte cenário. Lá no século XVII, como interesses econômicos e impostos absurdos conseguiram plantar a semente de uma revolta totalmente única aqui no Brasil. Pois é, naquela época, o Nordeste brasileiro era pura e simplesmente o negócio mais lucrativo do mundo inteiro por causa do açúcar. Mas e quando uma potência estrangeira resolve invadir, tomar o controle de tudo e ainda cobrar dívidas já astronômicas sem a menor cerimônia? Bom, o resultado passou bem longe de ser só uma briga por dinheiro. Na verdade, foi o estopim que acabou no mundo europeus, indígenas e africanos contra um inimigo em comum. Hoje, a gente vai ver exatamente como essa aliança inusitada forjou os laços de uma nova identidade, bem ali, no calor da batalha. Boas-vindas ao canal Observatório Humano. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça nesse vídeo detalhado para o YouTube, que é uma análise baseada em fontes históricas reais, fica aqui o convite para deixar aquele like e se inscrever no canal, tá bom? Isso ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Hoje nós vamos destrinchar, passo a passo, a insurreição pernambucana e as famosas batalhas dos Guararapes. Vamos entender direitinho o que estava em jogo, como táticas geniais de guerrilha superaram a força bruta europeia e qual foi o verdadeiro e bem salgado preço dessa vitória. Parte 1. O domínio holandês no Brasil. O Nordeste do Brasil colônia era basicamente a grande engrenagem do mercado mundial de açúcar. E claro, isso atraiu os olhares gulosos da Holanda. Dando uma olhada rápida na linha do tempo, a coisa toda escalou mais ou menos assim. Em 1624, rola uma primeira tentativa holandesa na Bahia, mas que dura super pouco. Só que aí, em 1630, a invasão em Pernambuco dá certo, e eles estabelecem um domínio que vai até o Ceará. A grande virada de chave acontece 10 anos depois, em 1640, com a restauração portuguesa. Portugal pega sua coroa de volta da Espanha e, obviamente, quer suas terras coloniais de volta também. Tudo isso vai ferver até 1645, quando a panela de pressão finalmente explode e começa a insurreição pernambucana. O verdadeiro estopim dessa confusão financeira toda começa com um nome bem conhecido, Maurício de Nassau. Durante anos ele comandou a área com uma postura até que amigável, emprestando dinheiro para os senhores de engenho conseguirem reerguer a produção. Só que, em 1644, Nassau vai embora. E aí a Companhia das Índias Ocidentais muda a regra do jogo da noite para o dia. Eles começam a cobrar essas dívidas com juros absurdos de 48% ao ano. Surreal, né? E para piorar a situação, os holandeses, que eram calvinistas, decidem proibir e perseguir as práticas católicas do pessoal local. Ou seja, o risco de perder as fazendas, misturado com uma intolerância religiosa, formou a tempestade perfeita. 2. A insurreição pernambucana. Um cenário insustentável de puro desespero econômico e atrito religioso acabou forçando uma guinada dramática na nossa história. O mais fascinante é que a liderança desse movimento não veio de um grupo só. A gente tem João Fernandes Vieira, um senhor de engenho riquíssimo, André Vidal de Negreiros, um militar luso-brasileiro, Henrique Dias, um líder formidável que comandava um destacamento de negros libertos, e Felipe Camarão, um grande líder indígena potiguar. Essa união militar histórica de europeus, africanos e indígenas, todo mundo lutando lado a lado contra o invasor de fora, acabou lançando as bases míticas do que, lá na frente, passaria a ser entendido como a própria identidade do povo brasileiro. Mas olha, só ter vontade de lutar não ganha a guerra de ninguém. Era preciso muita inteligência tática. Os rebeldes sabiam perfeitamente que bater de frente com a formação alinhadinha do exército europeu seria suicídio militar. A sacada genial foi o que ficou conhecido como Guerra Brasílica. Nada de batalhas em campo aberto. A resistência usou a geografia a seu favor. O conhecimento daquelas estradinhas estreitas, do calor sufocante e principalmente dos manguezais escorregadios serviu para armar emboscadas letais que simplesmente anularam qualquer vantagem de armamento dos holandeses. 3. A primeira batalha. O palco finalmente estava armado para o confronto direto. Para ter uma ideia do tamanho do problema, eram só 2.200 combatentes do lado da resistência para enfrentar, pasmem, 7.400 soldados do exército holandês. Era uma força militar gigante, super bem equipada com armas modernas de fogo e artilharia pesada, enfrentando um contingente muito menor com armas bem mais simples. Mas a resistência tinha a seu favor o desespero e o conhecimento absoluto do mapa. Na ponta do lápis, a matemática indicava uma derrota esmagadora. Só que a matemática não conta a história inteira. Como um cronista da época registrou muito bem, logo os nossos sacaram as espadas e atacaram com tanto ímpeto. A tática foi atrair a linha de frente holandesa para uma passagem super estreita entre os morros e o mangue.
um lugar conhecido como Boqueirão. Lá dentro, as armas de fogo perdiam totalmente a utilidade, e o negócio virou um combate corpo a corpo brutal que durou 5 horas. Os holandeses ficaram completamente desorganizados, atolados até o joelho na lama, e não conseguiram segurar a formação. O resultado foi o colapso total da força invasora. 4. O segundo confronto. Pulando para fevereiro de 1649, 10 meses depois da primeira batalha, a guerra ganha um novo e decisivo capítulo. Dessa vez, os holandeses não iam cometer o mesmo erro. 5.000 soldados, todos veteranos de guerra, chegaram primeiro e tomaram a parte alta do morro. Parecia a defesa perfeita, certo? Errado. O comandante João Fernandes Vieira teve uma paciência brutal. A resistência ficou aguardando sob aquele sol de rachar até o meio da tarde. Quando os holandeses, já desgastados pela falta de água e derretendo naquele calor extremo, tentaram mover as linhas de volta para o Recife, a resistência atacou de surpresa pelas costas e por dentro dos alagados, retomando o Boqueirão na base da espada e estilhaçando a defesa holandesa de novo. A brutalidade e eficiência dessas táticas de guerrilha ficam óbvias e chegam a ser de cair o queixo quando a gente olha para o desequilíbrio das baixas. Na primeira batalha, 84 perdas da resistência contra 1.200 holandeses. Na segunda batalha, incríveis 47 baixas da resistência contra cerca de 2.000 holandeses mortos. Esses confrontos renderam a captura de canhões vitais e devastaram completamente o espírito e a capacidade bélica do exército estrangeiro. Foi esse desequilíbrio absurdo que ditou o rumo da guerra. 5. O legado e as consequências. Com as tropas reduzidas e isoladas, a resistência holandesa finalmente ruim. A guerra ali, na lama e na espada, tinha sido vencida de um jeito espetacular pelas forças locais. Mas a guerra diplomática, assinada em papéis nos grandes salões europeus, guardava um gosto bem amargo. Em 1661, para selar a paz definitiva e recuperar o Nordeste no papel, Portugal assinou o Tratado de Haia. O acordo devolvia a terra, beleza, mas estabelecia uma multa, uma indenização de 8 milhões de florins que devia ser paga aos holandeses. Isso equivalia a dezenas de toneladas de ouro. E adivinha como a coroa portuguesa pagou essa fatura astronômica? Taxando sem dó os mesmíssimos colonos pernambucanos que tinham acabado de derramar suor e sangue para reconquistar o lugar. O que deixa uma pulga enorme atrás da orelha para a gente encerrar essa análise. Ganhar a batalha militar significou, de fato, uma vitória econômica? Acontece que, quando os holandeses foram expulsos, eles não saíram de fininho e de mãos abanando. Eles levaram na bagagem todo o conhecimento técnico de plantio e de maquinário direto para o Caribe, especificamente para as Antilhas. Lá, eles criaram uma concorrência devastadora, inundando o mercado europeu com um açúcar muito mais barato. A glória militar uniu a população, sim, mas, por uma ironia cruel da história, plantou as sementes da ruína do exato setor que eles lutaram com unhas e dentes para proteger. O preço da liberdade territorial foi o fim do grande ciclo do açúcar brasileiro. Fica aí o convite para refletirmos sobre as letrinhas miúdas que os tratados de paz costumam esconder. Até a nossa próxima explicação.